Olá, bem-vindos a mais um programa Urbanidades aqui pela TV Unisantos, pelo nosso site www.programaurbanidades.com.br e também com transmissão pela Rádio Boa Nova FM da Praia Grande 96,3 MHz. O programa de hoje, que não dura nem mais nem menos que os outros, ou seja, ele tem 30 minutos que vão passar assim, tem dois convidados aqui. Um é a minha querida Mariana Romano, que é aluna do terceiro ano de jornalismo aqui da Católica. Boa noite. E que trouxe a pauta que vai ser conduzida aqui com o meu entrevistado, que é o Luciano Marques, a quem eu agradeço a presença. O tema, como todos que a gente tenta trazer, é bastante relevante. Neste caso, o tema é qual, dona Mariana? Pessoa com deficiência e o mercado de trabalho. Pois é. Muito se fala nessas épocas de eleição, pré-eleição, promessas e coisa e tal, sobre a inclusão das pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Coisa que já vem de uma boa data, né? O Luciano Marques, quem eu vou passar a palavra e parar de falar, é presidente do CONDEF, que é o Conselho da Pessoa com Deficiência. Há quanto tempo existe essa briga, Luciano, para começar daí? Boa noite a todos, professor, Mariana. Já faz tempo. Eu pelo menos estou com 50, eu vou fazer 60 e já estou com mais de 34 anos nessa luta, né? Então, mas a luta mesmo começa lá da década de 70, 80. Aí se fortalece a partir de 88 com a própria promulgação da Constituição. Desde então, a partir daquele momento da Constituição, especificamente em 88, quando pela primeira vez fomos chamados pela Constituição de cidadão, ou cidadã, né? Até então a gente era o aleijado, o ceguinho, o surdinho, e assim ia. A partir da Constituição a gente ganha o status de pessoa, né? Portanto, cidadão. E a partir daí, então, a gente começa a se empoderar dessa cidadania, desses direitos, que vai se consolidando a partir de 88 em 2000, depois 2006 com a Convenção da ONU, e 2008 com a assinatura, né, e a emenda constitucional do próprio texto da Convenção da nossa Constituição, e agora, recentemente, em 2016, com a promulgação da LBI, que é a Lei Brasileira de Inclusão. Então, tudo está consolidado em lei. Agora, a questão é... Quer dizer, o arcabouço legal existe. Que não existia outrora, né? Então, Sim. Hoje você tem essa ferramenta legal para lutar pela sua cidadania. Mas tem muita lei que nasce morta, né? Não é o caso dessa. E leis também que não são aplicáveis porque a sociedade em si não as absorve, né? Eu acredito que essa seja um pouco o perfil do início da batalha de vocês com relação a essa inclusão. É isso mesmo? É isso. Na realidade, a dificuldade maior é a sociedade civil se organizar, né? Em qualquer área, principalmente quando se trata de direitos humanos, né? A questão do idoso, do negro, da mulher, do índio, LGBT, deficiente, enfim, vai por aí. A questão da pessoa com deficiência, só para você ter uma ideia, no Brasil nós temos aí pouco mais de 200 conselhos. Quantos municípios nós temos no Brasil? Estou falando de conselhos municipais, né? Vamos pegar o estado de São Paulo. Nós temos hoje 645 municípios do estado de São Paulo. Nós temos um pouquinho mais de 100 conselhos municipais em todo o estado. Então, isso demonstra claramente que a população, no caso específico da pessoa com deficiência, não se organizou ainda, né? E aquilo que você falou é verdade. Tem lei que pega, lei que não pega. E a responsabilidade é nossa, cidadão, né? Sim. A maioria dos cidadãos aponta o dedo, reclama e tal, mas não participa do processo. E aí fica complicado. Eu vou fazer a Mariana para participar do processo. Né? A gente está falando de lei, né? Então, temos a LBI e temos também as leis de cotas que já vem aí de um tempo, né? Não vou me lembrar direito, mas acho que é 2000 e... Lei de cotas. Já fez mais de 20 anos. Daqui a pouco faz 30 e nada. Então, e aí você acha que realmente ela não é cumprida, assim como a LBI? Como é que funcionam essas leis para nós, pessoas com deficiência? E aí a questão é fazer o recorte na questão do trabalho, né? Ok. Porque, exatamente, estou falando da lei de cotas de trabalho, onde a gente tem até 200 funcionários numa empresa, você precisa contratar duas pessoas lá com deficiência e tem toda essa questão de como isso é feito. Né? É um processo difícil, porque ainda hoje, né, a gente ouve muito falar, aliás, eu cresci, vou fazer 60 daqui a pouco, e eu sempre ouvi dizer que eu tinha um problema. Quando se referia ao filho do meu pai, um dos 14 filhos, era sempre aquele que tem um problema. Qual deles? Bom, que tem um problema só tem um, é o Luciano. Na escola é o Luciano, na faculdade é o Luciano.
Então, eu quase que incorporei isso para mim, mas com a LBI, a própria convenção, eu não tenho problema. E hoje fica muito claro, as empresas, os RHs, as empresas têm problemas, né? Então a gente tem que caminhar junto. Até então, o deficiente não tem qualificação profissional, é uma verdade, mas não é muito verdade. Por outro lado, as empresas, quando me mandam um e-mail, ligam para minha casa e pedem, Luciano, eu preciso de deficiente para trabalhar. Olha, mas tem que ser um surdo que escute um pouquinho, um cego que enxergue um pouquinho, pronto, acabou a brincadeira, né? Eu preciso de 2 surdos, 2 cegos, 2... Espera um pouquinho, você não ligou para o armazém. Parece. Né? Parece que ligou para um lugar que tem estoque já eles só de querem deficiente. cumprir lei. Então, a primeira coisa que eles têm que entender, e que é uma luta nossa frequente nas palestras que fazemos com o pessoal de RH, as empresas, é justamente eles entenderem que o meio tem problema, o meio precisa mudar. E o meio, eu estou falando das pessoas. Elas precisam mudar o comportamento, mudar a cultura de que as pessoas com deficiência têm suas potencialidades. Né? Qual é o maior entrave para a conscientização desse empregador com relação à capacidade do deficiente? O entrave cultural. Né? As pessoas estão num processo de assimilar essa potência e essa capacidade das pessoas com deficiência, que até outro dia viviam à margem, inclusive a começar pela própria educação. Né? Raramente a gente conseguia ter acesso bom à educação. E hoje ainda continua essa luta, apesar de toda a legislação que já citei anteriormente. Então, eu acho que mais do que conscientizar as empresas, hoje o Conselho de Santos, por exemplo, parte para uma linha de sensibilização. Primeiro, nós temos que quebrar essa dureza das pessoas, né, cultural. Quebrar essa casca que se criou culturalmente de que a pessoa com deficiência ela é uma pessoa carente, que precisa de alguns cuidados, alguns mimos, né? O assistencialismo. Assistencialismo. Se você pegar algumas... Não, tudo bem, ele é o Luciano que tem problema, mas a gente é uma empresa progressiva, somos uma empresa progressiva, a gente vai aceitar você aqui. É isso aí. Parece que está fazendo um favor. E essa coisa do paternalismo que a Mariana falou, eu vou citar só 2 situações que é bem cotidiana nossa. Exemplo, vaga para pessoa com deficiência parar o seu carro. Tudo bem? É um direito. Certo? Por que o direito? Porque eu tenho claramente uma dificuldade de me locomover, logo a vaga me aproxima do meu objetivo. Essa é a única intenção. A pergunta é, por que eu não pago? Alguém me responde? Por que o deficiente não paga a vaga? Olha, se eu tenho o meu carro, sim. Tu paga a tua? É R$5? Ou mais. Né? Pessoas da plateia pagam? É R$5. Tu não paga? Por que eu não pago? Ah, não, para o deficiente de graça. Coitadinho. Né? Então, são exemplos desse tipo que demonstra condução, transporte público. Por que não paga? Eu tenho pouco tempo nesse bloco, eu quero passar uma pergunta que veio da plateia. Né? Quem quer fazer a pergunta ali? Ainda? Diga. Oi, boa noite, Luciano. Boa noite. Não é diretamente ligado, mas eu acho que inclui. Você fala da pessoa com deficiência ser mais aceita na sociedade para que ela consiga uma colocação melhor no posto de trabalho. Né? Qual é o ponto de dificuldade, por exemplo, na inclusão escolar, que poderia facilitar esse convívio, essa abertura de mente, né? Esse novo padrão não novo padrão, mas assim, das pessoas entenderem melhor o que acontece, porque entendendo melhor, eu acho que as coisas funcionam melhor. Posso responder já? Vou te dar 1 minuto, tá? Tá bom, a gente então. continua. Então, na verdade, assim, eu acho que o curso técnico hoje, por exemplo, seria interessante. Mas eu insisto que as empresas precisam se atualizar. A gente pega rapidamente uma tabela dos empregos que mais oferece para a pessoa com deficiência. Está lá, auxiliar de almoxarifado, auxiliar de escritório, recepcionista, telefonista. Tem vaga para engenheiro, para jornalista? Tem, mas não é para deficiente. Né? Eu tenho aqui as vagas para o PCDs. Aí você pega, está muito clara a tabela, né? E auxiliar de qualquer coisa, sempre operacional, muito operacional. E isso demonstra claramente que o mercado não entendeu ainda. Né? Nada contra essas profissões. No entanto, se você quiser um engenheiro, eu te arrumo um engenheiro com deficiência. As empresas precisam entender que deficiência não é profissão. A pessoa tem uma deficiência. Se você me pediu, me dá o perfil da tua vaga, é isso que eu sempre falo. Me dê o perfil da tua vaga, é essa. Eu vou te mandar um profissional qualificado para isso. Se ele não enxerga, se ele não anda, se ele não escuta, ou se ele tem dificuldade de se relacionar socialmente porque tem uma deficiência intelectual, o problema não é seu. Ele tem que cumprir para aquele trabalho para o qual ele foi contratado. Isso as empresas não entenderam ainda. Pois é. Vão entender depois de acabar o programa. Mas agora a gente vai para o intervalo e a gente volta daqui a 1 minuto, tá?